Já chego com polêmica. Qual a pior carta do tarô? Morte, pendurado, diabo ou torre? Você tirou alguma dessas cartas ultimamente? É claro que dependendo da posição, da pergunta, do contexto, o significado muda. Mas pra mim, essas são uma das cartas mais complicadas. Meu nome é Cris Nunes, sou taróloga e astróloga. E se você quiser marcar sua consulta de tarô, mapa astral, revolução solar, entra no meu site crisnunes.com. Lembrando que também tem mais conteúdo no meu Instagram, @crisnunes. E eu também dou aula de tarô. Entra no meu site crisnunes.com/cursos, que aliás tem um curso de 12 horas, Arcanos Maiores do Tarô, em promoção. A morte é um fim, um fechamento, um corte. No tarô de Marselha, a gente vê esse esqueleto com uma foice. Então essa morte está fazendo um movimento de cortar, de ceifar. E tanto no baralho de Marselha quanto Rider-Waite-Smith, a gente vê cabeças, pés, mãos, tudo cortados. Inclusive objetos e acessórios de poder, coroas, joias. Então é como se tivesse uma limpeza. E observe que nas duas cartas tem o preto, tem um chão bem escuro em putrefação no baralho de Marselha. Então tudo que é desnecessário, tudo que precisa de um corte, de uma poda, que não serve mais, está sendo eliminado. E muito cuidado para você não chamar essa carta da morte de transformação, porque ainda não é isso. É sobre um fim, um encerramento, um luto. A gente até vê um dia amanhecendo na carta do Rider-Waite-Smith, mas assim, antes precisa haver um rito de passagem. Então por isso que é muito importante você ainda não chamar essa carta de transformação. Primeiro que precisa ser cortado e eliminado. Pendurado. Que sofrência essa carta. Essa pessoa tá literalmente pendurada e não enforcada, tá? Essa tradução ela tá errada. E essa carta representa uma limitação, um entrave, estagnação, não tem o que fazer, algo que não tem solução. E isso gera sofrimento, isso gera essa paralisia. Não é uma carta de ação. Muito cuidado para não falar, é só olhar de uma outra perspectiva. Sim, tem isso, mas é importante aceitar que não há muito o que fazer. Tem algo de abdicar, sabe? Aceita que dói menos. Ter que lidar com um momento de limitação. Geralmente as pessoas, ao olhar o baralho do Rider-Waite-Smith, ao ver essa aura em volta da cabeça, fala que é apenas olhar para uma outra perspectiva. Mas muito cuidado para já não interpretar direto dessa forma. Diabo. A gente tem essas duas figuras acorrentadas e elas parecem que não estão muito se importando ou não estão percebendo que estão presas. E no centro, o diabo, essa figura que representa o mal, de mão aberta, mostrando que tem poder e domínio e controle da situação. Então, essas pessoas acorrentadas ou indivíduos acorrentados, eles estariam sendo manipulados sob o controle do diabo. E assim, o diabo é uma figura muito sedutora. Então são aqueles momentos que a gente está preso ou apegado em alguma situação, a situação não faz bem pra gente, mas a gente não quer sair, a gente deseja mais daquilo. É como se fosse um vício, uma autossabotagem, e é muito difícil largar um vício. Torre, a gente tem pessoas caindo, uma língua de fogo ou um raio destruindo essa torre. Simplesmente esse prédio está desmoronando, não vai sobrar pedra sobre pedra. Inclusive a coroa, que é o topo da torre, a abóbada, ela também está caindo, simbolizando a queda da vaidade, orgulho ou poder. Então a torre é um fracasso, destruição total, algo que não se realiza, que não deu certo e também não vai ter conserto. Se você for tentar catar os tijolos e fazer proveito disso, pior ainda. A torre é um arcano que simboliza um sofrimento, é como se fosse uma espécie de um checkmate, pode vir muito de repente. E essa estrutura da torre, que era rígida, segura ou estável, já era. E geralmente na torre você também não controla a situação. E aí, qual que você acha que é pior? Morte, pendurado, diabo ou torre? Quero saber sua opinião, comenta aqui. E se você quiser se aprofundar no tarô, entender melhor, no meu curso de Arcanos Maiores, eu falo isso com muito mais detalhes, explicando cada simbolismo da carta. Tenho um curso de 12 horas gravado que está em promoção, aproveita, e você ainda recebe um PDF com tiragens de jogos para praticar, porque nesse curso você vai estar apto a interpretar a carta em diferentes tipos de contexto, uma coisa muito voltada para o seu cotidiano e dia a dia. Entra no meu site crisnunes.com/cursos ou entre em contato comigo no WhatsApp, mais info aqui na legenda. Bom, a morte tem um movimento.
Às vezes você pode ser essa pessoa que faz esse movimento de morte. Mas o importante é entender que uma etapa chegou ao fim e provavelmente outra etapa vai se iniciar. Mas é você entender que algo se finalizou, vivenciar um processo de luto, de desfecho. Ficar apegado é pior. Então, sinceramente, na minha opinião, não acho essa pior carta, por causa desse movimento pendurado. Bom, realmente vai ter que ter um processo de aceitação das coisas, que não tem o que fazer. Para as pessoas que gostam de agir, de resolver, essa carta é muito complicada, porque não tem o que fazer. Você também tem uma tendência a sofrer ou entrar num processo de melancolia. É complicadíssimo sair do pendurado, porque o pendurado tem um quê de vitimismo. Se acostumar numa posição de sofrimento só vai prolongar a permanência nessa carta, e aí você realmente não vai conseguir ver as coisas de uma perspectiva diferente. E aí, olha que interessante, depois do pendurado vem a morte. Tem que aceitar o fim, alguma coisa que não foi, para sair da posição de pendurado. Diabo. Qual que é o segundo ganho em permanecer acorrentado? O que você ganha com isso? É você entender qual que é a válvula de escape, o que você está reprimindo, ou algo sobre você que você não quer admitir. No diabo, a gente tem que olhar para o nosso dark side, o nosso lado escuro. Só assim a gente consegue sair de uma situação tóxica ou de um vício. O diabo é uma carta de muita energia, então a sua energia está sendo desperdiçada nessa situação tóxica do diabo. Você reconhecendo isso, qual que é a sua parte, no que você contribui estando acorrentado, você recupera essa energia para canalizar em outras coisas. Então tem algo aí de recuperar um poder pessoal ou uma parte de si, né? Tem que ver melhor o contexto. Torre. Bom, outra carta que não tem muito o que fazer, tem que aceitar essa perda, esse prejuízo ou fracasso. Pensa que essa estrutura, aquilo que parecia muito estável e seguro, na verdade estava enrijecido, deixando muito rígido e preso, limitado. A torre ela também pode ser um processo de libertação. Lembra que depois da torre vem a carta da estrela, né? Que é uma carta muito livre, também muito auspiciosa. Às vezes você só vai entender que foi melhor desse jeito, de torre, mais pra frente. E para marcar sua consulta ou estudar tarô comigo, entra no meu site crisanice.com e também me siga no Instagram. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo e se inscreva no canal.